Faço uso da tribuna, me inscrevi nessa sessão de hoje, a primeira após a Copa do Mundo, o encerramento da Copa do Mundo, ontem, que teve o desfecho previsível e deu a lógica com a Alemanha campeã, a seleção mais regular, que se preparou para esse grande dia, para essa grande Copa, e que também nos deixou um legado enorme. Eu venho para comentar um pouco o fato do Brasil ter sediado essa Copa do Mundo e, com isso, inaugurado uma fase nova no nosso país, que é de sediar grandes eventos mundiais. Os dois maiores eventos, os de maiores audiência, o Brasil ousou sediar. A Copa do Mundo, que encerrou-se ontem, e as Olimpíadas, em 2016. E todos nós falamos hoje de quem ganhou, de quem perdeu, do legado positivo, do legado negativo. E eu não tenho dúvidas que a Alemanha foi a grande vencedora dentro do campo, mas o Brasil, especialmente as brasileiras e os brasileiros, foram os grandes vencedores dessa Copa. O legado, eu vou abrir minha fala, senador, presidente Aníbal, o legado que eu espero fique, além daqueles que vou me referir daqui um pouco sobre a história do nosso futebol, que teve o pior desempenho em 100 anos, mas eu queria dizer que, do ponto de vista geral, o legado que eu penso fica dessa Copa é a oportunidade daqueles que têm complexo de vira-lata de virarem essa página. Os articulistas, alguns políticos e uma parte da grande imprensa precisam mudar a maneira de ver, de tratar o nosso país daqui para frente. Não é possível. Foram 2 anos tentando vender para os brasileiros e para o mundo uma imagem falsa do nosso país. Que o nosso país não sabe realizar nada, que o nosso país é incapaz de fazer alguma coisa bem feita, que o nosso país não podia receber as melhores seleções do mundo sem passar vergonha. Até membro do comitê organizador, como o grande jogador Ronaldo, deu uma grande derrapada a ponto de dizer que estava com vergonha da Copa. Eu acho que ele leu muito, ouviu muito a posição da grande imprensa nacional. A Copa começou, foram 31 dias de sucesso. E aí começaram a mudar as versões e falar que não, quem estava falando isso era a imprensa internacional. Ao contrário, quem fez a imprensa nacional mudar de opinião sobre a Copa foram, Sua Excelência, os fatos e também a imprensa internacional, que começou a fazer matérias mostrando que a Copa estava sendo um sucesso. Eu estou falando isso porque todos nós devemos tirar lições dessa Copa. Mas penso que quem mais deve tirar lições desse evento é a grande imprensa nacional. Não é possível que não se tenha uma maneira. Eu vi a maneira como o jornal O Globo pôs na capa um jogador, capitão da nossa seleção, de 4. De 4. De forma pejorativa, na capa, depois do fracasso da nossa seleção perante a Alemanha. Ninguém viu? Aquilo é uma maneira de tentar expor o nosso país. Foi muito infeliz, não quem tirou a foto, mas de quem tomou a decisão de publicá-la na capa do jornal como sinônimo da apresentação do nosso capitão Davi Luiz.
O jornal deveria pedir desculpas ao Davi Luiz, que é um atleta, que se esforçou, que foi nosso capitão. Essa mania de querer diminuir o país é inaceitável. Quebraram a cara. A nota, por critérios técnicos, que a FIFA deu para a nossa Copa foi 9,2. Mais do que a nota dada nas outras Copas todas. Nós precisamos fazer isso. O leitor, o cidadão brasileiro precisa ser respeitado. Nós não podemos vender o país para o mundo. Não, olha, a Copa vai ser um fracasso. O sangue vai estar escorrendo nas ruas. As pessoas vão ter que estar trancadas nos hotéis para não serem assaltadas. Os estádios não vão funcionar. Os aeroportos vão virar um caos. Não tem transporte. 80% das pessoas que foram para os estádios usaram transporte público. O caos que o Brasil viraria não aconteceu nos nossos aeroportos. Será que esse é o jeito de nós tratarmos o Brasil? Aquela foto no jornal o Globo, eu li uma outra reportagem fazendo um comparativo, como o Brasil, como a grande imprensa tratou a derrota que nós tivemos na Copa de 82, que foi parecida com essa. Copas que mobilizaram o país, que as ruas ficaram enfeitadas, que as casas ficaram enfeitadas, todo mundo com fé, com esperança. Seleções bem diferentes. A de 82, a frustração na Copa da Espanha foi que uma das melhores seleções de todos os tempos perdeu como parte do futebol. Sabe como é que a grande imprensa tratou o resultado daquela Copa, senador Aníbal? Pondo na capa Carlos Drummond de Andrade com a crônica muito bonita, chamando a todos a erguer a cabeça e seguir em frente e pregando o amor pelo nosso país. O fracasso daquela infeliz capa do jornal o Globo, infeliz, que dá vergonha de ver, foi o capitão da seleção brasileira sozinho no campo de 4. De 4. Eu não sei. Tem gente que quanto mais ganha nesse país, mais renega o nosso país. Tem setores da imprensa nacional que arrecadam fortunas à custa do brasileiro, arrecadam dinheiro fora dos padrões comerciais, e são exatamente esses que diariamente puxam e empurram o nosso país para baixo. E agora? Será que não era hora? Pelo menos 2 coisas podíamos ver acontecendo. A grande imprensa fazer uma autocrítica, dizer que errou. Mas não, já estão pregando o caos nas Olimpíadas. Eu não consigo. Eu gosto muito de ler jornal. É parte do meu ofício. Eu gosto de ver noticiário. Eu gosto de conversar com jornalistas. Mas, sinceramente, nós precisamos, depois dessa Copa, depois de 2 anos de pregação do caos, daquilo que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, depois dessa Copa, eu acho que todos que trabalharam nessas linhas editoriais, precisam fazer uma reflexão para ver qual é o legado do ponto de vista da imprensa, da grande imprensa, que a Copa deixa. Porque tem um outro que eu quero debater agora. Porque senão vão dizer que eu vim aqui para tentar acertar contas com a imprensa. Não. Eu acho que a Copa nos impõe também refletir sobre o esporte, sobre a educação no nosso país. Eu queria cumprimentar a presidenta Dilma, que foi objeto de ataque antes, durante e depois da Copa. Ataques injustos, alguns, porque cobrar e criticar é parte da democracia. Mas a presidenta Dilma foi xingada, agredida, na abertura e no encerramento, por maus brasileiros, os novos ricos desse país. Uma elite que
ganha dinheiro aqui e gasta lá fora, que fatura alto aqui às custas das mudanças que o Brasil está experimentando nos últimos 12 anos, mas compra casa em Miami e faz seus investimentos fora do país. Foi alguns desses que compõem essa elite brasileira que xingaram a presidenta Dilma, os novos ricos. Mas a presidenta Dilma merece os cumprimentos pela maneira como enfrentou todas as dificuldades, antes, durante e até o último jogo. Não é possível que o país não entenda e não separe as coisas, que as diferenças políticas não podem ser confundidas num ato como aquele. Tudo bem, no futebol cabe vaia, isso é parte. Mas a agressão, o estímulo à agressão até física, isso não é parte do futebol nem de qualquer outro esporte. A presidenta Dilma, seja ela ou qualquer um outro que estivesse à frente da nossa nação, tinha que estar lá na final, fazendo como fazem todos os presidentes de países, no encerramento e na abertura, entregando a taça e abrindo a competição. Aqui no Brasil, alguns maus brasileiros querem mudar essa regra. Nós vamos fazer o quê? Não tem presidente o país? Nós temos que saber separar as coisas. É um processo que tem que ser pedagógico. Mas eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Vamos realizar as Olimpíadas. Quem acha que no caso das Olimpíadas é mais tranquilo porque é só num lugar, de fato é só num lugar. Vai ser no Rio, nós vamos ter futebol, por exemplo, vai ter em Brasília, vai ter em São Paulo. Mas são praticamente todos os países do mundo, não 32, como tivemos na Copa. Praticamente todos os países do mundo, todo tipo de esporte. A audiência das Olimpíadas é pelo menos 1 bilhão de pessoas a mais que da Copa, que passou dos 3 bilhões. O evento de maior audiência do planeta são as Olimpíadas. E antes dele vem a Copa do Mundo de futebol. Claro, serão concentrados no Rio de Janeiro. Já vamos ter a experiência da realização da Copa, que foi um grande sucesso em 12 cidades. Imagine 32 seleções em lugares diferentes, transitando os céus do Brasil de lado para jogarem o treinamento num canto. Queria cumprimentar o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, pela maneira eficiente e discreta com que agiram e garantiram a segurança da Copa do Mundo. Não é fácil realizar uma Copa do Mundo. A audiência dessa Copa do Mundo no Brasil atingiu os Estados Unidos, que foi o que deu o maior número de turistas aqui. Foram mais de 80 mil americanos vieram. Os segundos a comprarem mais ingressos. Só perderam para os argentinos, nossos irmãos, que vieram aqui buscar o segundo lugar, e eram mais de 100 mil. E construíram uma história da Copa na cidade do Rio de Janeiro. Com a invasão, como no bom sentido se chamou, invasão argentina. Nas Olimpíadas, nos Estados Unidos, a audiência da Copa do Mundo foi maior do que a final da NBA, que é o campeonato mais importante de basquete, que é um esporte que os americanos são apaixonados. Até os Estados Unidos está se rendendo a essa coisa fantástica que o futebol traz para todos nós. Eu queria também dizer, senhor presidente, a todos que me acompanham, que o ministro Aldo Rebelo, com toda a sua equipe, merece os nossos cumprimentos. Eu fiz questão de fazer uma garimpagem do que saiu, das notícias que saíram. Ainda agora o senador Ricardo Ferraço fez uma fala muito importante sobre turismo. Quando as Olimpíadas foram realizadas na Espanha, em 92, o número de turistas que visitavam a Espanha era de 10 milhões de pessoas por ano. Em poucos anos, passou para 20 milhões de pessoas por ano. São situações como essa que eu sonho aconteça no nosso país. O nosso país, há 6 anos atrás, era visitado por 5 milhões de turistas. Agora são quase 10 milhões. Depois dessa Copa e das Olimpíadas, eu ainda vou estar aqui no Senado
porque meu mandato tem mais 4 anos e meio. Quero poder, daqui uns 4 anos, depois da Copa, depois das Olimpíadas, fazer uma prestação de conta. E tomara que eu possa vir aqui e dizer, agora são 20 milhões de pessoas que visitam o nosso país por ano. É esse país que nós temos que buscar, com mais emprego, com o povo podendo viver melhor. E esse transporte coletivo usado para quem tem dinheiro ou para alguns convidados se dirigirem aos estádios. E esses aeroportos, como o de Brasília, que eu cumprimento o governador Agnello, pela maneira como nós temos hoje um novo aeroporto, feito em menos de 2 anos, esses aeroportos não vão embora e nem vão fechar porque a Copa acabou. A frequência de voos, de atraso de voos, foi menor durante esses 30 dias na Copa no Brasil do que na Europa, normalmente, e do que nos países desenvolvidos. E nós não vamos nos orgulhar disso. O governo brasileiro, a presidenta Dilma, está de parabéns, porque a Copa não caiu do céu. Não foi a FIFA que vinha aqui também para cobrar e criticar, e aí davam ênfase. Não, foi o nosso Estado brasileiro que realizou os governos de Estado com o governo federal. E quero dizer, antes de ouvir o senador Cidinho e o senador Suplicy, que o campeão dos campeões dessa Copa foi o brasileiro, que encantou em cada cidade desse país que sediou a Copa quem nos visitou. De fato, o melhor do Brasil são os brasileiros. Óbvio que a nossa seleção fracassou. O pior resultado da história de 100 anos da seleção brasileira foi nessa Copa. Mas está aí também, não vamos xingar os jogadores, não vamos fazer uma ação como foi feita contra os jogadores, que eles fizeram o possível. Mas vamos tirar lições, vamos fazer as grandes transformações que o futebol precisa fazer, vamos fazer um encontro do futebol com a educação, vamos fazer o país entender que a Alemanha, que ganhou, foi a grande vitoriosa, era um fracasso também de educação em 2000, quando fracassou na Copa. E a Alemanha, há 14 anos atrás, resolveu juntar uma ação na educação com a outra no futebol. E o que é que aconteceu? Ela agora é tetracampeã. Ela é tetracampeã e, mais do que isso, ela é um país que virou a página do pessimismo na educação e no futebol. Eu vou ouvir o senador Cidinho, porque quem está me ouvindo vai dizer o quê? A Alemanha, em 2000, era um fracasso na educação? De certa forma, sim, eu vou dar os dados. E foi ali, quando ela fracassou no futebol, que ela participou de uma avaliação de ensino internacional, que eles viram que o que eles achavam que era um exemplo, a educação deles, era um péssimo exemplo. O nosso país pode fazer o mesmo. Fazer uma junção entre uma nova educação no país com um novo futebol. Só que fazer isso num país que tem um povo fantástico, que agrada a todos, que impressiona a todos que nos visitam. Fazer isso num país onde tem talentos como o Pelé, porque nós também temos aí que fazer a promoção dos nossos talentos para que outros Pelés possam vir. Porque eu vi no estádio lá, comeback Pelé, o pessoal pedindo a volta de um Pelé. E eu acho que só apostando na educação, no futebol de base, numa reestruturação do futebol, que nós vamos ter outros Pelés, outros Messis, outros grandes ídolos para o nosso povo. Com prazer que eu ouço o senador Cidinho. Obrigado, senador Jorge Viana. Quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento. Eu queria só, nessa parte minha, fazer uma reflexão. Ontem tive a oportunidade de assistir pela televisão ao final da Copa, uma festa maravilhosa. Participei de 3 jogos em Cuiabá, também tive nos jogos de abertura, onde tive o prazer de encontrar com Vossa Excelência lá. E realmente a Copa do Mundo foi um sucesso no Brasil. Se não foi dentro do campo, mas fora de campo, com certeza deu um show. E ontem, observando os programas de televisão, tanto esportivos, programas de variedades, né, passado o final do jogo, e sempre os elogios, né, a população brasileira, com certeza que merece nosso reconhecimento,
que realmente teve uma hospitalidade sem par, uma civilidade ímpar. Isso é a marca nossa dos brasileiros, e receber bem as pessoas que vêm visitar o nosso país. E eu não vi nenhuma referência, nenhum órgão de imprensa em reconhecimento e agradecimento às ações, tanto do governo federal, tanto do governo do estado, tanto das prefeituras, das 12 sedes que sediaram os jogos. Então, eu à noite fiz uma reflexão e hoje comentava, vindo de Cuiabá para Brasília, com o senador Blário Maggi, como é difícil ser político no Brasil hoje. Todas as coisas ruins que acontecem são vinculadas aos políticos. Quando tem uma ação que dá certo, uma ação boa, como foi a Copa do Mundo, agradeceram todo mundo, mas esqueceram de agradecer o trabalho da presidente Dilma, o trabalho do ministro Aldo Rebelo, o trabalho dos governadores das cidades sedes, a pressão que eles passaram, os prefeitos. Isso eu falo independente de partido, porque em alguns estados, o governador ou o prefeito, eles trabalharam muito pressionados e não são partidários do PT ou aliados ao governo, são até da oposição. Mas nós temos que reconhecer que as tarefas foram cumpridas, porque se a Copa for um sucesso, se as pessoas estão felizes, mas se não tivesse aeroporto, se não tivesse mobilidade urbana, se não tivesse estádio, com certeza teria uma revolta, não teríamos essa satisfação que existe hoje. Então eu aprendi sempre com meu pai, meu avô também, que devemos ser gratos e agradecer e reconhecer aquilo que é feito. E eu fico muito triste quando vejo sempre o reconhecimento de toda a imprensa brasileira, a civilidade do povo brasileiro, a hospitalidade, com certeza, eu já disse, é ímpar, mas esquece também de registrar o grande trabalho feito pelo governo federal, pelos governos estaduais e também pelos governos municipais, para que essa Copa se tornasse realidade. Muito obrigado. Eu agradeço e ouço o senador Eduardo Suplicy. Obrigado, senador Cisne. Prezado senador Jorge Viana, eu quero aqui congratular-me com Vossa Excelência pela análise que fez do sucesso da Copa do Mundo no Brasil e também da análise que fez sobre como grande parte de comentaristas na imprensa, inclusive alguns dos principais jornais do Brasil, tiveram por muito tempo uma visão pessimista sobre o que poderia ser a realização da Copa do Mundo, e ela, conforme ressaltou Vossa Excelência, foi um sucesso pelo qual a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Aldo Rebelo e todos que se empenharam, conforme Vossa Excelência mencionou, o próprio governador Agnello Queiroz, estão de parabéns. E, sobretudo, foi um fenômeno formidável de agregação, de confraternização dos povos, dos times e das torcidas. Foi tão bonito ver os alemães, depois de terem goleado o Brasil numa situação de grande tristeza para nós, mas eles acabaram o jogo até aplaudidos pelos brasileiros, cumprimentaram todos os nossos jogadores e diversos deles disseram: olha, vocês não precisam ficar tristes porque nós aprendemos a jogar futebol muito foi com vocês, brasileiros. E então foi uma demonstração dessa aproximação de povos. Eu, aliás, no último sábado, estive presente quando foi completado o chamado Mundial de Futebol de Rua. 20 equipes de 20 países, mais de 400 jovens de 15 até 20 anos estavam ali presentes. Eles ficaram nos centros educacionais unificados, nos céus de São Paulo, nos bairros mais periféricos da capital, por 2 semanas. Tiveram uma interação também formidável. Eu tive a oportunidade de, há 3 semanas atrás, vê-los interagindo com os jovens de Heliópolis, ali na União dos Moradores de Heliópolis, e vi como é que eles puderam
também dar um exemplo de confraternização. A Colômbia foi a campeã do Mundial de Futebol de Rua, a vice-campeã foi Israel. E interessante é que no time de Israel havia tanto israelenses da religião judaica quanto muçulmanos. E me informaram que na semana passada o time todo telefonou para Israel, a Palestina, a faixa de Gaza, para saber se alguns de seus familiares haviam sido mortos naqueles bombardeios, mas eles estavam ali jogando e de uma maneira tão bonita. Então, acho que o futebol tem essa característica formidável. E gostaria também, eu fui testemunha do seu diálogo hoje com o governador Agnello Queiroz, quando Vossa Excelência mencionou o exemplo do que fez no estádio em Rio Branco, no Acre, e sugerindo ao governador Agnello Queiroz que possa até utilizar o Mané Garrincha para serviço de atendimento ao povo do Distrito Federal e a todos que chegam aqui em Brasília. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Suplicy, senador Cidinho. Eu só queria, então, concluindo, dizer que penso que duas coisas fundamentais nós temos que trabalhar com calma, mas com perseverança para ver se acontece no nosso país. Não é só o exemplo do futebol que a Alemanha deixa, é o exemplo da atitude que o país adotou em 2002, quando recebeu a nota do PISA, e eles que achavam que tinha um sistema educacional modelo, e a avaliação foi feita em 32 países, e a Alemanha ficou em 21º lugar. E eles viram que eles eram o país mais injusto do ponto de vista da educação entre os países membros da OCDE. E os alemães entenderam que precisavam fazer uma mudança. Eles são também uma federação parecida com a nossa. A responsabilidade com a educação é dos estados, das cidades, parecida com a do Brasil, estabelecida na Constituição. E achavam que estava tudo muito bem conduzido, e não estava. E de lá para cá, eles agora estão entre as 10 nações mais desenvolvidas. Em alguns aspectos, como matemática, eles já estão entre as 6 nações, e na língua deles também, no conhecimento da língua deles, eles também melhoraram muito e estão entre os 10 países. E o nosso país, o nosso Brasil, pode, deve e precisa de uma grande reestruturação no futebol. Eu não tenho dúvidas que a CBF poderia aproveitar, já que essa foi o pior resultado de uma seleção brasileira em 100 anos, poderia fazer um grande debate, trazer especialistas do mundo inteiro, pegar exemplos como o da Alemanha, de outros países, antes que seja tarde, e fazer uma reestruturação que não venha do governo, ou nem mesmo aqui do Congresso, que venha da reunião de jogadores, de especialistas na área, para que o Brasil, que é o país do futebol, que está entranhado no coração de cada brasileira e de cada brasileiro, possa reestruturar o seu futebol, a sistemática desse esporte no Brasil, e associar isso a uma profunda mudança na educação e estabelecer um plano para o nosso país no tempo, para que o Brasil possa, sim, encontrar com Hexa, mas como fruto de uma ação proativa, positiva, aí sim, envolvendo toda a imprensa, toda a grande imprensa, toda a nação brasileira, na busca desse objetivo. As Olimpíadas estão bem aí. Ainda há tempo de apoiar nossos atletas, ainda há tempo de profissionalizar os clubes e apoiar os clubes que apoiam esses atletas, porque o nosso problema está nas competições. O Brasil sai dessa Copa com autoridade para sediar grandes eventos no planeta. E uma das melhores maneiras de se estimular o turismo é o turismo de evento. Uma das melhores maneiras de se firmar como uma grande nação, como um grande endereço turismo, é o turismo de evento. E eu não tenho dúvida nenhuma que, passado o Brasil por essa aprovação,
de sediar grandes eventos, o desafio que temos é agora dentro das 4 linhas, ou dentro dos espaços de disputa dos esportes. E só tem uma maneira: profissionalismo, apoio, investimento, associação com a educação e apoiar o desenvolvimento dos talentosos brasileiras e brasileiros que são nossos atletas.